Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que jogaço em Itaquera, hein? Teve de tudo. Teve expulsão, pênalti não marcado, arbitragem confusa, pancadaria em alguns momentos, defesaça do Hugo Souza, falha de um lado, falha de outro. Olha, muita coisa pra gente falar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já trago aqui o reflexo na tabela. O Flamengo é quarto colocado, né? Se manteve ali, 14 pontos. O Corinthians, o 11º, tem 10 pontos ganhos. Acabou caindo algumas posições com vitórias do Vasco, do Vitória, na rodada. Claro, é o 7º jogo sem vitória da equipe do Corinthians. É muito ruim. Mas se a gente isolar um jogo como esse, não dá para considerar um mau resultado. Embora as circunstâncias do jogo nos levassem a crer de que o mais próximo, o mais factível, o mais justo, talvez, fosse uma vitória do Corinthians. Vamos falar sobre o jogo. O jogo praticamente começa 1-0 para o Flamengo, numa reposição de bola errada do Hugo Souza, uma saída de bola errada, e aí logo a bola chega no Lucas Paquetá, que faz 1-0 com 2 minutos e meio de jogo. Cara, cenário terrível. Falha do teu goleiro, recém-convocado para a seleção brasileira, dentro da tua casa, nesse contexto todo, né, de 6 jogos já sem vitória, você está indo para o 7º, um adversário que é um arquirrival nacional, né, vamos colocar dessa maneira, os dois decidiram uma Supercopa não tem 2 meses, e de repente você já sai perdendo pro teu rival dentro de casa. Mas claro, tem o jogo inteiro ainda para você correr atrás, mas muito mais difícil com o Flamengo com a qualidade que tem. O Paquetá começou o jogo e aí você tem ali jogadores do quilate do Jorginho, do Arrascaeta, com uma defesa muito bem postada, né, que inclusive foi diferente, né, até com o Danilo e o Vitão, o Rossi, que é um goleiraço, é um timaço, né, um timaço o Flamengo. E aí, o que aconteceu? A partir desse gol, só deu Corinthians. O Corinthians teve uma maturidade, uma resiliência, a gente vai falar dos problemas também, mas eu gostei da postura do Corinthians. O Corinthians teve outra postura, o que a gente já projetava durante a semana. Quer saber? O jogo do Corinthians com o Flamengo vai ser muito diferente daquele contra o Coritiba, porque infelizmente esses caras eles têm uma ideia, né, de que quando o adversário é desse tamanho, é desse nível, a corrida é diferente, a entrega é outra, a gente sabe como funciona. Então eu tinha certeza que a postura do Corinthians seria outra. E também, é preciso dizer, contra o Coritiba tem uma diferença técnica no jogo muito diferente. E tô citando o jogo contra o Coritiba porque talvez tenha sido o símbolo, né, de uma atuação a não fazer, né? Dentro de casa, tomando 2-0 para uma equipe que vai disputar a permanência na Série A. E foi um 2-0 bem tomado assim naquele jogo. Só que tem uma diferença. Não estava em campo um cara chamado Yuri Alberto. Cara, é bizarro como o Yuri Alberto ele muda o time do Corinthians. Ele dá muita opção. Ele joga muita bola. Ele potencializa todo o setor ofensivo. Porque ele se movimenta de uma maneira... Então, assim, cara, ele fez muita falta no período em que ele esteve ausente, porque não tem um cara com a característica dele. Não tem um cara que gere tanto jogo pro ataque do Corinthians quanto ele. E a jogada do gol de empate é uma jogada que até é muito bem trabalhada, né, pelo Corinthians. A bola chega no Memphis e o Memphis, cara, ele já estava voltando, né, para poder participar um pouco do jogo. Ali o Garro não começa o jogo, quem começa é o Bidon. E aí quando ele pega a bola, ele percebe a corrida do Bidu, ele não teria tempo. E aí é o lance diferente, né? Ele não teria tempo de reconduzir a bola, enquadrar o corpo e então girar para inverter o jogo. Ele tem que fazer esse lance praticamente de costas, com a bola colada ao pé, dando uma empurrada nela do tipo assim, eu preciso que você saia daqui agora e chegue lá no ponto futuro para atingir o Matheus Bidu. E aí o Bidu também, aquela bola é muito fácil de você isolar, porque ela vem em curva quicando. Então o jogador quando se prepara para o bate-pronto ali, cara, a tendência é ele isolar. Ele dá um passe pro Yuri. E aí o Yuri tem uma finalização perfeita. Senso de posicionamento, né? O passe do Bidu foi maravilhoso, ele não está impedido, ele ataca o espaço de perna esquerda, puxa a bola e empurra para dentro do gol. Golaço do Corinthians, que empata o jogo cedo também, para poder colocar ordem na casa. E claro que o Flamengo chegou em outras oportunidades, mas o Flamengo jogou um jogo diferente, bem cara de Léo Jardim, né? Vou esperar e vou atacar em transição.
ocupando os espaços, como ele fazia no Cruzeiro, e ele tinha jogadores para isso. Ele não tem... não é que ele não tem, né? Ele tem também. Ele tem o Samuel Lino, por exemplo, né? Lá ele tinha o Caio Jorge, o Matheus Pereira era o meio armador, né? Ele tem o Arrascaeta agora. Então ele consegue trabalhar com essas peças para poder impor o jogo dele. E é um jogo muito eficiente, né? Tanto que com 2 minutos ele já está vencendo por 1-0 justamente num erro do adversário. Mas enfim, o Flamengo chegou em outras oportunidades. E, cara, numa bola que talvez seja o lance do campeonato até aqui, que é o voleio do Arrascaeta, assim, tecnicamente perfeito, plasticamente perfeito, a bola vai no ângulo e o Hugo Souza, ele faz um movimento que é assustador, porque ele consegue defender aquela bola com a mão esquerda e a bola é uma porrada, tanto que a bola bate na mão dele, sobe muito alta e cai em cima do travessão. Mas é uma senhora defesa, uma bola que ia para o ângulo e um senhor voleio do Arrascaeta. É um lance assim, fosse gol, seria o gol mais bonito da competição. Sendo defesa, foi a defesa mais linda que eu vi. Tem uma, acho que é do goleiro do Coxa, que ele pega embaixo, assim, né, numa cabeçada muito difícil também de pegar, mas essa defesa do Hugo, ela é qualquer nota. E aí, como ele teve a falha, né, que foi uma falha que todo jogador está sujeito, né, na reposição de bola ali no começo do jogo, ele se redimiu assim com louvor, pegando aquela bola, porque assim, cara, muitos goleiros tomariam aquele gol. A bola tá indo alta, forte no ângulo e ele conseguiu buscar. Mas o Corinthians continuou dominando as ações. O Carrilho vinha fazer mais, né, o primeiro volante, a construção lá de trás. O Ranieri numa linha mais alinhado com ele, né, para ser o primeiro volante, mas não tão da construção, mais do desarme, quando a bola ficasse no pé do Flamengo. Aí você tem o André, que jogou uma enormidade, o André, assim, comeu a bola, o André. Jogou, cara, tem uma jogada dele que ele sai driblando meio time do Flamengo e ele chuta mascado, a bola desvia no Vitão, que é um pecado. Seria um gol de placa também, pela força, pela técnica que ele conseguiu construir naquela jogada. O Bidon fazendo a meia armação, né, com o Memphis e o Yuri. Só que aí, justamente naquele gol de empate, o Memphis sentiu e teve que sair. E a opção do Dorival foi colocar o Rodrigo Garro. Que eu entendo, cara. Tem gente que acha que o Garro não fez um bom jogo. A gente viu o Garro de 2024 e parece que a gente não consegue mais ver esse Rodrigo Garro. Então esse é o problema. O problema é o nível de comparação. Eu acho que ele foi participativo, acho que ele tentou, acho que ele buscou espaços, o Flamengo se defendeu muito bem no segundo tempo depois da expulsão. E estava difícil entrar, realmente, né? Mas é muito distante daquele Rodrigo Garro que vimos. Repito, não acho que ele fez um mau jogo, não acho que ele tenha ido tão mal assim como muita gente pensa. Mas eu também me somo a quem se frustra depois de ter visto um Rodrigo Garro muito mais eficiente, muito mais, né, técnico do que hoje. Mas, poxa, ainda no primeiro tempo, ele tem um passe, cara, que ele fez muito isso em 2024. Ele tá costurando a bola por dentro e aí ele dá um passe invertido, rasgando a defesa do Flamengo. A bola ainda desvia na zaga, mas chega no Yuri Alberto, que o Yuri dá essa opção, né? E aí o Garro começou a tentar encontrar o Yuri no jogo. Enfim, tem vários momentos do Garro em que eu acho que ele se apresentou. Mais até que o Bidon em alguns casos, tá? Porque ele era o cara de carimbar a bola, da bola passar muito por ele, enfim. Mas aí o que acontece? Começa o segundo tempo e o Corinthians tem uma expulsão, que é uma expulsão também polêmica do Rodrigo José Pereira de Lima, com o Caio Max no vídeo. Ele expulsa em campo o Everton Araújo por uma entrada por cima da bola no tornozelo do Breno Bidon. Eu, honestamente, acho que é um lance de amarelo. E vou explicar por quê. Porque a regra, na verdade, ela é subjetiva nesse aspecto. Então, a regra ela permite que o árbitro tome essa decisão. Se ele interpretar como interpretou 2 vezes, né, no campo e no vídeo, teve postura, inclusive, para manter sua decisão, mesmo chamado ao VAR. Ele entendeu como um lance de força excessiva. A força excessiva prevê cartão vermelho. A temeridade prevê o amarelo. Aí, por que é subjetivo? Porque quem olhar esse lance, alguns vão achar temeridade, outros força excessiva. E tá tudo certo. Porque aí é uma questão de
de avaliação. Eu acho que é temeridade. Não é só isso que você analisa no lance, tá? Tem outros ingredientes. Mas, por exemplo, o VAR achou temeridade. Tanto que ele chama para que ele dê uma analisada se não era um lance temerário. E o árbitro disse, não, é força excessiva. Eu estou aqui elocubrando o discurso do VAR porque são os termos da regra. Se ele considerar força excessiva, é vermelho. Se ele considerar temeridade, é amarelo. Por que eu acho temeridade? Porque eu acho que tem uma disputa de bola, o pé dele escorrega, ele não vem lá tão de cima e ele não está acima do tornozelo, ele está no tornozelo. Claro, um lance perigoso, óbvio. E por isso que a regra permite que o árbitro expulse. Eu não acho nenhum absurdo ele ter expulsado. Estou dizendo que na minha avaliação, nos meus elementos de análise ali, um amarelo estava de bom tamanho, tá? O que acontece a partir daí? Cara, o árbitro começou a errar tudo. Ele começou a ignorar faltas, ele começou a inverter faltas, ele começou a se perder no critério, ele começou a permitir conflitos dentro de campo que ele não conseguiu mais controlar. Ele não deu um pênalti claro no André do Ayrton Lucas. Pelo amor de Deus, se aquilo não é pênalti, o Ayrton Lucas não acerta a bola, atinge só o André, que está de costas para chegar na bola. O Ayrton Lucas acerta o André cai no chão, o VAR não chama, o árbitro não marca, porque a sensação que fica é que a expulsão meio que condicionou a arbitragem para o restante do jogo. E aí meio que estragou um pouquinho o andamento da partida, que estava até interessante até aquele momento. Enfim, o Corinthians não soube aproveitar o jogador a mais? Não soube. Mas o volume de jogo foi todo do Timão, como não poderia deixar de ser. O Flamengo se defendeu muito bem, escapou em alguns momentos, né, com o Carrascal, tentou chegar e até chegou com perigo em alguns momentos, mas esse era o jogo que o Flamengo precisava fazer. E o Flamengo é muito bem estruturado, muito bem organizado para se defender. E o Corinthians teve inúmeras dificuldades. Mas também é verdade que teve uma ou outra chance, assim, claríssima para matar o jogo. Cara, tem uma bola do Guinegão que ele simplesmente fura, que era o gol. Evidentemente ali era o gol. O Yuri consegue salvar a jogada, puxando a bola que está escapando dele, ele, num giro muito rápido de perna esquerda, ele consegue o arremate e o Rossi faz uma defesa absurda, muito rápida de reflexo a meia altura. Mas ali era o gol da virada do Corinthians. Então o Corinthians criou chances, mesmo que não tantas assim pelo seu volume de jogo e pelo que poderia criar com a superioridade numérica, mas criou para vencer e para virar a partida. E aí, cara, muitos erros individuais, técnicos, né? O Kaique que entrou tendo muita dificuldade na construção, muitas vezes ele não conseguia fazer um mano a mano, aí tinha que voltar. O Matheus Bidu fez um jogaço, na minha opinião, foi muito bem, como ele vai bem no apoio. O Yuri, então, nem se fala, para mim, assim, foi o craque do jogo, como joga bola o Yuri Alberto, impressionante. O Matheus Pereira já entra mais pro finalzinho ali e tudo mais. Mas eu queria destacar também Gabriel Paulista. Gabriel Paulista, que jogo de caráter desse jogador. Porque ele falha no jogo anterior e, cara, ele teve um embate assim, com a Arrascaeta especialmente, com o ataque do Flamengo, com o Pedro, né, que não é fácil. E o Gabriel Paulista foi um gigante. Cara, ele tem alguns botes assim, que ele é muito certeiro, assim. Ele é rápido, é um jogador veloz, um jogador que está sempre pronto ali para tirar a bola do adversário. Foi muito bem. Agora, o cômputo não é legal, né? São 7 jogos sem vitória, data FIFA para agora, pressão por Dorival, que eu não acho que seja justo, acho que as críticas são sim justas, a pressão para demissão não acho, então acho que a gente tem que dosar certas coisas. Foi um puta jogo, velho, um puta jogo contra um grande adversário em que tudo poderia acontecer, né? O empate não é um mau resultado, o problema, repito, é o combo de tudo que está acontecendo. E aí, o que vocês acharam da partida? E vocês estão nessa linha aí de que o trabalho acabou, ou ainda... Libertadores nem começou ainda, né? É só o recado, mas vocês são os donos da opinião, então, por favor, destrinchem aí as suas análises a respeito do jogo. E te inscreve no canal, a gente está chegando em 1.200.000 inscritos, é só o meu pedido para você. Se você chegou até aqui, você assiste os meus vídeos, mas você não está inscrito, é só o que eu peço, tá bom? Obrigado, rapaziada. Eu volto na próxima. Tchau.